Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como o método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Olá, queridos amigos telespectadores, sejam bem-vindos a mais um programa Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Uma das perguntas mais poderosas para a nossa vida é: quem sou eu? Muitas vezes nós descaracterizamos o nosso eu quando, por exemplo, nos sentimos impotentes, fracassados, inferiores e não merecedores. A compreensão sobre nós mesmos norteia o nosso destino. E as respostas para suas perguntas serão cada vez mais claras quando você souber responder quem é você, que não pode ser respondida com palavras, mas sim com atos, atitudes de coragem, ousadia e tomada de decisões. Lembre-se que você tem todo o potencial para fazer acontecer. A beleza reside na singularidade de ser você. Bom dia, estamos iniciando mais um programa do Introspectismo, programa idealizado pelo Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos. O introspectismo fala sobre essa jornada para dentro de si. Todos os mistérios da vida são solucionados quando nos conectamos internamente com a nossa missão, com o nosso propósito, com o que viemos para fazer nesta terra. Hoje nós vamos falar sobre o tema justificativa. Pensa aí como você tem agido na sua vida. Você se justifica toda vez que alguém te pergunta sobre algo que você fez? Ou você enfrenta e fala a verdade, sem se escorar em desculpas?
Pense comigo, a justificativa te faz perder grandes e importantes oportunidades na sua vida. Você se afasta do seu mistério maior interno. Então vamos falar hoje sobre esse tema, lembrando quando foi que iniciou o processo de justificativa na existência, na história da humanidade. Bom dia. Bom dia, Mayusha. Bom dia, os telespectadores. Gratidão por estar conosco no programa Introspectismo. Quando nós falamos de existência humana, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de qual a melhor forma para vivermos a essência do nosso eu aqui na matéria. A justificativa começou no Jardim do Éden. Veja, Deus colocou Adão lá, é uma metáfora, tá? Mas todos nós conhecemos a metáfora. E quando Deus viu que seria bom para Adão uma esposa, então ele lança um sono profundo em Adão. Aí está a nobreza da nossa profissão, né, Mayusha? A psicanálise, ela é hipnótica. Nós trabalhamos com a hipnose semelhante ao pai da hipnose, Deus. Deus lançou um sono profundo sobre Adão, tirou a sua costela e da costela fez a mulher, fez Eva. E nós lançamos o sono profundo na pessoa, ou a pessoa no sono profundo, e ele, a própria pessoa, vai até a origem do adoecimento, a origem do problema, e extrai de lá aquela raiz perniciosa que está levando ao adoecimento. Tá, mas voltando no caso de Adão. Então, quando a Eva se insinua para ele, faz uma insinuação e mostra sua nudez, e Adão então come da fruta da árvore da vida, e aí ele se esconde. Ele descobre a sua nudez, e quando Deus vem no Éden e chama Adão, ele se esconde. Aí Deus chama de novo, Adão. E aí ele faz um avental com folhas de figueira e se apresenta. Antes de Deus perguntar para ele, o que você fez, Adão? Ele disse assim, Senhor, a mulher que tu me trouxe, a mulher que tu fizestes. Então veja, a maior dificuldade do ser humano é não se relacionar com as consequências de suas escolhas e de seus atos. É a justificativa. Então Adão se justificou condenando a Deus, como se ele falasse, Deus, você foi o culpado. Quem mandou você trazer aqui dentro, aqui no jardim, essa mulher para me seduzir? Eu nem te pedi nada, né? Como se ele dissesse, você me deu porque você quis. Exatamente, como se Adão falasse, eu nem pedi essa encrenqueira aí e o Senhor me trouxe. Olha a justificativa lá no Jardim do Éden. Nós temos outra passagem bíblica extremamente profunda. Todos conhecemos a história de Jó. Jó passou por momentos de grande angústia. Em Jó capítulo 40, versículo 8, os amigos de Jó, Eliú e etc e tal, disseram para ele, amaldiçoa seu Deus e morre de uma vez. Aí olha que Jó responde, queres tu que eu me justifique condenando a Deus? Olha, é isso, a grande maioria quer se justificar. E quando nós justificamos, nós condenamos alguém. Toda justificativa tem um calvário do lado. Tem um calvário do lado. Então nós não podemos seguir nesse ritmo de Adão. E aí ele saiu do Jardim do Éden, por quê? Por conta de não assumir as responsabilidades de se relacionar com a sua escolha, que foi comer do fruto da árvore da vida. E a grande maioria das pessoas vivem conflitos dentro de casa por bobagens. Vou contar um exemplo do meu pai e a minha mãe. Minha mãe, com toda a honra, ela já falecida, o meu pai ainda, graças a Deus, é vivo, é saudável, tem 82 anos. Então, a minha mãe, quando o meu pai reclamava, o nome da minha mãe é Maria, mas o apelido de família,
de criança era Santinha. E aí o meu pai dizia, Santinha, mas esse feijão tá sem sal. E ela vinha com a cara brava e dizia, meu Deus, eu não sei o que você quer. Eu coloquei bastante sal. Daí no outro dia, o meu pai de novo, Santinha, esse feijão tem pouco sal. E ela disse, não dá para entender, eu coloquei só um pouquinho de sal. E foram mais de 50 anos, meus pais viveram acho que 57, 58 anos, até minha mãe falecer, viveram juntos, mas o ponto nevrálgico do conflito entre os dois era a justificativa, ora da minha mãe, ora do meu pai, porque meu pai também era perito em se justificar. E pare e analise, a grande maioria das pessoas não se relacionam com as consequências das escolhas e atos por conta da justificativa. Agora, vamos parar aqui e analisar o caso da minha mãe. Se a minha mãe, quando meu pai reclamava que o feijão estava sem sal, se ela pensasse, eu acho que eu coloquei muito pouco mesmo, então amanhã eu vou medir quantas colheres eu coloco. Se ela tomasse essa consciência, ela ia acertar o tempero do feijão, né, Mayusha? Sim, é uma oportunidade para crescer, né? E não se esconder. Sim. Agora preste atenção no que eu quero dizer para você. Toda fonte de dor e sofrimento da humanidade está em não se relacionar com as consequências das nossas escolhas. Quando nós não nos relacionamos com as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, nós criamos um abismo mental para atrair dor e sofrimento. Nós sabemos que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando nós não nos relacionamos com os eventos das nossas escolhas, nós criamos consequências, nós negamos as consequências, nós nos furtamos de honrar com aquelas consequências e aí vem a dor. Mas como nós não temos o hábito de se relacionar com as consequências, nós fazemos uma opção pelo sofrimento. Então, olhem aqui para mim. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Eu posso ter um problema grave na minha vida, mas eu posso dizer, pensar e concluir, esse problema vai me ensinar algo de bom. Então, quando eu penso assim, é porque eu me relaciono com as consequências e eu me conecto com as coisas boas daquele evento. Quando eu não tenho o hábito de me relacionar com as consequências, eu olho para um problema grave e eu começo a justificar. Mas que desgraça! Mas que coisa terrível! Isso não podia ter me acontecido agora, mas que azar! Eu nasci no dia do azar. Eu estou me conectando com as consequências que causam sofrimento. Aí, além da dor, eu ainda sofro, né? Sim. E fico ali me lamentando sem oportunizar, aproveitar este momento e crescer. O problema, a dor, eles são grandes professores. Então sempre aproveite quando aparecer na sua vida um momento que parece de desilusão e desespero, pode alavancar uma virada na sua mente, uma virada de chave, uma conexão com um código que faltava. Então saia desse lugar do justificador, saia desse lugar da pessoa que escolhe sofrer, olhe para a dor e solucione. Traga pensamentos, traga ideias para resolver aquilo. Então, se você, por exemplo, perdeu o trabalho, você está com uma dor, porque você é um pai de família e essa dificuldade pode trazer problemas para a sua casa, você pode criar aí uma ideia, você pode criar um negócio, você pode se permitir ser um novo empresário, de repente. Começar pequeno, mas começar é o segredo de tudo. Sempre começar, resolver, andar para frente. Nunca fique parado nos seus problemas ou nas questões que a vida trouxer para você resolver. Todos os problemas trazem dores. Todos os problemas e as dores são excelentes oportunidades para que nós tenhamos um despertamento, sair daquele estado de acomodação, aquele estado de inércia, aquele estado de vítima.
Mas quando acontece uma dor e um sofrimento, e eu me conecto com o negativo da dor e sofrimento, eu perco a oportunidade de crescer, eu perco a oportunidade de crescer, de evoluir, e ainda atraio todas as consequências maléficas daquele problema que está se manifestando. Pelo contrário, se eu me relaciono com as consequências, eu olho para o problema e tomo consciência que aquele problema e aquela dor é uma oportunidade que eu tenho para crescer. Então, eu me conecto com a parte boa do ensinamento e eu não crio sofrimento. Ao contrário, além da dor, o sofrimento vai se perpetuando. Nós temos que tomar consciência, meus queridos, que Jesus Cristo disse, vós sois deuses, tá? Então, esta é o grande mistério da nossa existência humana. Nós criamos com a nossa própria mente, criamos com as nossas escolhas, com as nossas crenças, um destino de fracasso, um destino de escassez, de pobreza e de adoecimento. E nós temos também a mesma condição de se mudarmos o foco da mente, separarmos com a justificativa, de se conectar com o bem dos problemas, nós criamos um destino de paz, de alegria, de saúde e de prosperidade. É nós que damos o tom, o ritmo do nosso destino, enquanto que a justificativa nos mostra os nossos momentos de vulnerabilidade. E se eu justifico hoje, justifico amanhã, eu estou dizendo para minha vulnerabilidade, você é muito boa para mim, e eu quero que você continue atuando aqui, me deixando cada dia mais vulnerável. Agora, se eu sou justificador, ouvindo o introspectismo, eu tomo consciência que esta forma de me justificar me fez vulnerável e me trouxe tanto sofrimento. Então eu me conecto agora com a relação com as consequências. Se eu errei, eu vou honrar e me relacionar com as dores daquele erro. Mas eu não preciso trazer o sofrimento. Eu me relaciono com ele, eu amortizo a dor, eu vou serenando essa dor e vou me conectando no bem, no ensinamento, nas instruções que essa dor está me trazendo. Meu querido, minha querida, independente da situação que você está hoje, você pode estar vivendo uma vida desgraçada, de sofrimento, de angústia. Você talvez não esteja conseguindo ver uma luz no fundo do túnel. É o momento de você despertar, porque nós sabemos que 95% das doenças físicas são psicossomáticas. Você veio construindo isso, veio evitando se relacionar com as consequências, e aí o movimento é interrompido, o movimento das justificativas somatizou as dores no corpo, as doenças no corpo físico, e você precisa mudar de vida hoje. Se você tomar uma atitude hoje, amanhã o seu destino começa a ter um outro sentido. É isso aí, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Decidam parar de se justificar e a criar um novo caminho para desenvolver a sua vida, e você vai alcançar o sucesso tão almejado e desejado. Muito obrigada e um grande abraço. Um grande abraço e até o próximo programa. Entre em contato conosco para mais informações desses conteúdos maravilhosos e tenha um destino cada vez mais leve e harmonioso. Gratidão por estar conosco.